Estamos de volta para o Eito e é com o peito cheio de orgulho que a gente continua levando em frente a nossa firme intenção de ter toda semana um pedaço do nosso espaço aqui na televisão reservado para fazer o reconhecimento e a louvação da extraordinária contribuição das mulheres para a pecuária brasileira. Acompanhe. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso quadro Pecuarista em Prosa. Hoje nós vamos conhecer a história de uma pecuarista da cidade de Lins, no interior paulista. A Aide Quaggio trabalha há 9 anos com a pecuária de corte. Aide, seja muito bem-vinda aqui ao nosso quadro Pecuarista em Prosa. Olá, Regina, obrigada pelo convite. Obrigada a todos que nos acompanham também. Vamos lá, Aide. Como que começou a sua história, então, com a pecuária? Como que iniciou aí? Desde criança, meu avô já tinha um arrendamento de sítio, sempre mexi com a parte de terra. Fui para o lado da engenharia ambiental, formei. E quando eu me casei, tive a oportunidade de continuar a trabalhar com terra na propriedade da família do meu marido. Certo. E como que é a sua rotina? Conta um pouquinho pra gente do seu dia a dia, o que você faz de fato na fazenda? Bom, na propriedade rural, antes nós trabalhávamos com gado de leite e por causa de dificuldades nessa árdua lida, então a gente passou para gado de corte. Então, com várias técnicas que a gente foi tentando, penando aqui, atrasando um pouco ali. Então, a gente mudou o nosso jeito de trabalho e focamos no autogrão. Então, é uma técnica que qualquer um consegue utilizar e eu consigo servir o meu gado sem muito trabalho, de maneira fácil e bem eficiente. Certo, Aide, você falou aí de desafios, que são muitos, e por um lado a gente também tem a questão dos custos de produção, que entram aí como um baita desafio para o pecuarista, para o produtor rural. E eu queria saber qual alternativa para lidar com esse desafio vocês encontraram por aí. Exatamente. Então, em casa, como a gente trabalha no modo de refinamento no autogrão, então nós servimos o grão inteiro do milho com 15% de uma ração pelletizada. E já que eu tenho que trabalhar com esse gado com autogrão, então eu uni o autogrão para carneiros e para suínos também. Então, na nossa propriedade, tanto os carneiros, ovinos, quanto as nossas leitoas são todas fechadas em baias e eu consigo utilizar o milho boi, que eu já tenho que comprar para o gado, para os meus carneiros e as minhas leitoas também. Certo, Aide. E além disso, um outro desafio para quem produz é a questão da seca. E você comentou que vocês passaram por um momento difícil na propriedade em 2018 em relação à seca. Como que vocês fizeram para sair dessa situação, né? E como que foi esse processo? Exatamente. Nós tivemos uma seca terrível na nossa região em 2018 e também, juntando com a seca, nós tivemos um incêndio em volta da nossa propriedade que atingiu. Na época, a gente estava com umas 400 cabeças no pasto. A gente trabalha em torno de 24 alqueires. E a gente teve que confinar tudo e ir com máquina para cortar cana e buscar cana todo dia para servir, aquela loucura, pedindo ajuda para caminhão vir junto. Então, agora a gente restaurou a propriedade, diminuindo a quantidade de cabeças, para a gente poder entrar nessa modalidade do autogrão. Então, a gente fez um circuitinho de 3 em 3 meses, que a gente não consegue focar a propriedade, a gente consegue arcar com os custos dessa modalidade, que o autogrão é um pouco mais alto, porque o milho ainda está alto. Então, mas dessa gente a gente consegue acertar as contas e pagar as contas no final. Que bacana, Aide. E quais foram os sonhos realizados já por vocês durante todo esse processo, né? Eu costumo falar aqui que nem só de espinhos vivem, né, a nossa história. A gente também tem momentos bons de conquista. Você consegue trazer alguns pra gente? Sim, no mais recente, o ano passado, a gente conseguiu comprar um caminhão pra gente. E entre a gente construir um silo, para a gente ter que buscar o milho, descarregar esse silo. Então,
Então, a gente comprou um caminhão, eu tirei minha habilitação dele, então a gente já usa o caminhão para buscar o milho no graneleiro, a gente volta, eu estaciono ele embaixo do curral, bonitinho coberto, a gente fez um funil adaptado no caminhão, então a gente consegue já ensacar o milho com a ração direto do caminhão e já deixa ele servindo como silo. Então essa foi a nossa última conquista. Olha que bacana, né? Mostrando aí a mulherada sempre se reinventando para conseguir dar conta do recado e faz isso plenamente, perfeitamente bem, né, Aide? Aproveitando esse gancho, queria que você trouxesse aqui para quem está acompanhando a gente um relato em relação a você enquanto mulher, pecuarista. A gente sabe que tem preconceito, a gente sabe que não é fácil. Qual a dica, qual o conselho que você dá para quem está começando, às vezes para quem está enfrentando uma fase difícil, como vocês já enfrentaram? Eu acredito que existe, lógico, todo um preconceito de mulher no trabalho, principalmente mulher na lida, em propriedade rural, que tinha-se aquele costume de ser uma área exclusivamente machista, só de homens e tal. Só que a gente está rodeado de tão bons exemplos que as mulheres elas estão estudando tão bem, tão de letra, e a mulher sempre consegue o que quer também, então ela vai com jeitinho, consegue. E pelo menos aqui na minha região eu tenho ótimos exemplos de mulheres da pecuária que assumiram a propriedade ou que construíram a propriedade do zero. Então isso vale a pena o investimento, vale a pena você aprender. Com certeza, e vai sempre uma inspirando a outra a crescer, a estudar, a superar aí os desafios, né? Isso, uma troca de experiências. O que eu fico na dúvida, eu ligo para elas me ajudam. Uma mexe com gado de leite, a outra também tem confinamento, a pasto. Bacana, então a gente vai Aide. trocando. Certo, e para a gente encerrar, tem algum projeto, algum sonho aí para a propriedade que vocês já estão planejando para os próximos meses, para os próximos anos? Como que estão as perspectivas para o futuro? Sim, a gente vai começar uma reforma na nossa propriedade, no nosso curral, para a gente poder aumentar a quantidade de confinamento, poder ampliar um pouquinho mais. E esse é o projeto desse ano, então a gente está ainda na expectativa. Bacana, depois volta aqui para contar para a gente como é que foi, para a gente acompanhar também um pouquinho dessa história. Claro, com certeza. Aide, quero agradecer demais a sua participação, o seu tempo aqui com a gente e até uma próxima. Obrigada pelo convite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, essa foi mais uma edição do Pecuarista em Prosa, mais uma história para inspirar aí pecuaristas, homens e mulheres aí na sua lida. E se você tem uma história bacana, você mulher pecuarista, manda para o meu e-mail, redourado@tvterraviva.com.br. Até mais!